Olá, pessoal. Meu nome é Júlia e eu sou estudante do PIC. Olá, meu nome é Thiago, sou estudante do PIC. Nós falaremos sobre a análise do modelo CAPM no Zopa do mercado brasileiro entre 2010 até 2018. E o nosso orientador, no caso, só ressaltando, é o Lucas Desordi. Bom, os objetivos do nosso trabalho é detalhar a partir da teoria do modelo CAPM os elementos que compõem a estrutura do capital próprio. O segundo ponto é levantar as informações do custo de capital próprio das empresas a partir das informações dos laudos de avaliação que nós estudamos, que foi disponibilizado pela Comissão de Valores, que está lá na CVM. Estudar os ambientes macroeconômicos nos subperíodos propostos, então, de 2010 a 2013 e 2014 a 2018. Bom, nesse slide, no caso, a gente está detalhando um pouco a fórmula do CAPM, né? No caso, como que a gente calcula o custo do capital próprio. Então, a fórmula originalmente, no caso, ela foi desenvolvida para mercados mais desenvolvidos. Então, ela aborda, no caso, as seguintes variáveis, né? O RF, ele representa o ativo livre de risco dentro de uma economia. O beta ele representa a volatilidade, digamos, de um ativo em relação ao mercado como um todo. Então, digamos, qual que é a volatilidade de uma empresa específica dentro, por exemplo, de um índice como o Ibovespa ou o SP500 nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E justamente o RM menos o RF, ele representa um prêmio de risco. Ou seja, no caso, qual que é o retorno do mercado menos, digamos, o risco livre, né? Quanto que você pode, digamos, obter a mais de retorno dado um período, no caso, estudado. Porém, como essa fórmula, no caso, foi desenvolvida para mercados mais desenvolvidos, aqui no Brasil a gente precisa fazer algumas adaptações. Como no mundo, de certa forma, os títulos públicos americanos são tidos como o ativo mais seguro do mundo, né, livre de risco, essa fórmula inicialmente ela é calculada em dólares. Então, como ela, no caso, calculada em dólares, a gente precisa acrescentar um prêmio, que é o risco país, e mais um diferencial de inflação, no caso de longo prazo, entre as duas economias, Estados Unidos e Brasil, para, no caso, transformar esse custo em reais e adaptar, digamos, a nossa realidade brasileira. E vale ressaltar mais um ponto, porque, digamos assim, quando a gente pega, no caso, justamente essa parte ali da fórmula, o RM menos o RF, vale ressaltar que, historicamente, aqui no Brasil, os juros, no caso, né, eles tendem a, dependendo do período analisado, eles podem até ser maior, no caso, do que o retorno do mercado acionário. Ou seja, digamos assim, se a gente adaptasse friamente, digamos, essa fórmula à realidade brasileira, talvez poderia até dar um problema justamente dentro desse prêmio de risco, justamente pelo Brasil, assim, às vezes não apresentar um prêmio em relação ao mercado acionário frente às elevadas taxas de juros que o Brasil historicamente conviveu, né? Ok. Bom, dentre os períodos estudados, a gente estudou de 2010 a 2013 e nós titulamos como um período de expansão. E estudamos também os anos de 2014 a 2018, onde nós titulamos como os anos de recessão. Então, a conclusão que nós tivemos, os resultados que nós obtivemos pode-se concluir que a análise dos dois subperíodos, o custo de capital próprio, permaneceu estável em torno de 15% ao ano. Então, isso para os principais analistas e os avaliadores das empresas SA. Exatamente. Então, no caso, só complementando justamente essa parte, a gente dividiu o trabalho, então, em período de expansão e recessão, justamente para averiguar se, no caso, assim, as empresas brasileiras foram capazes, no caso, de oferecer um retorno satisfatório para os acionistas. Porém, no caso, assim, a gente analisou que, infelizmente, no caso, a deterioração das finanças públicas a partir de 2014 comprometeu, digamos, esse crescimento econômico brasileiro, né? E por mais assim que o mundo tivesse passando por um período, no caso, de crescimento econômico abundante e os juros estivessem em queda, no caso, favorecendo a captação de recursos pelas empresas, no caso, para tocar projetos produtivos, enfim, investir em produtividade, o cenário aqui brasileiro aqui se mostrou complicado, né? Justamente pela deterioração das finanças públicas, o risco país ficou extremamente pressionado e isso, digamos assim, só mostra a importância da gente equilibrar, no caso, as nossas contas públicas, né, e avançar com reformas estruturais, para que a gente garanta, assim, no caso, justamente assim, a infraestrutura, digamos, necessária, né, para que as empresas possam se desenvolver, no caso, assim, né, e
criar valor justamente para a sociedade, né? Tanto para os acionistas, quanto para os clientes, enfim, quanto para os consumidores, enfim, a sociedade como um todo, né? E é isso aí. Ok, pessoal, e esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Valeu.